Vamos falar de Hanukkah. Hanukkah, também conhecido como Festival das Luzes, é um feriado judaico que comemora a recuperação de Jerusalém e a subsequente rededicação do Segundo Templo no início da revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida no século II a.C. Hanukkah é nome da palavra hebraica para dedicação. Hanukkah é observado por 8 noites e dias, começando no 25º dia de Quisleu de acordo com o calendário hebraico, o que pode ocorrer a qualquer momento do final de novembro ao final de dezembro no calendário gregoriano. Hinur, da mesma raiz, é o nome para a educação judaica, enfatizando o treinamento ético e a disciplina. A educação judaica tem sido valorizada desde o nascimento do judaísmo. Na Bíblia hebraica, Abraão é elogiado por instruir sua prole nos caminhos de Deus. Um dos deveres básicos dos pais judeus é prover a instrução de seus filhos, conforme estabelecido no primeiro parágrafo da oração Shema Israel. Leve a peito estas instruções com as quais eu te cobro neste dia. Impressione-os com seus filhos. Recite-os quando ficar em casa e quando estiver fora, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como sinal em sua mão e deixe-os servir como um símbolo em sua testa. Inscrevei-os nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Deuteronômio 6:6-9. Além disso, as crianças são aconselhadas a procurar a instrução de seus pais. Lembrem-se dos dias de antigamente. Considerem os anos de muitas gerações. Pede a teu pai, e ele te declarará, teus anciãos, e eles te dirão. Deuteronômio 32:7. Esse é o segredo de se manter viva toda a trajetória eternizando cada detalhe. Hanukkah é também o acronimo hebraico para 8 velas, e a Halahá é como a casa de Hillel. Esta é uma referência ao desacordo entre duas escolas rabínicas de pensamento, a casa de Hillel e a casa de Shammai, sobre a ordem adequada para acender as chamas de Hanukkah. Shammai opinou que 8 velas deveriam ser acesas na primeira noite, 7 na segunda noite e assim por diante até uma na última noite, porque o milagre foi maior no primeiro dia. Hillel argumentou a favor de começar com uma vela e acender uma vela adicional a cada noite, até 8 na 8ª noite, porque o milagre crescia em grandeza a cada dia. A lei judaica adotou a posição de Hillel. O festival tem duração de 8 dias e é celebrado com diversas atividades e tradições. Alguns dos principais aspectos e tradições incluem: iluminando a menorá. O feriado é conhecido pelo costume de acender luzes brilhantes em comemoração. A menorá, um candelabro, é usada para segurar as velas. Cantando Hanukkah Songs. Canções tradicionais de Hanukkah são cantadas durante o festival. A festa é observada acendendo velas de um candelabro com 9 ramos, comumente chamado de menorá ou Hanukkah. Um ramo é normalmente colocado acima ou abaixo dos outros e sua vela é usada para acender as outras 8 velas. Esta vela única é chamada de shamash atendente. A cada noite, uma vela adicional é acesa pelo shamash até que todas as 8 velas sejam acesas juntas. Na última noite do festival. Outras festividades de Hanukkah incluem cantar canções de Hanukkah, jogar o jogo de dreidel e comer alimentos à base de óleo. Jogando dreidel. Este é um jogo jogado durante Hanukkah, onde os jogadores giram um dreidel, um peão de 4 lados com letras hebraicas. Desde a década de 1970, o movimento racídico Rabad mundial iniciou a iluminação pública em locais públicos abertos em muitos países. Comer alimentos à base de óleo, alimentos como lattes, panquecas de batata frita e sufganioga, donuts de geleia frita, são fritos em óleo e representam o foco do festival no óleo. Outros alimentos tradicionais incluem alimentos reis, geleia de chocolate, biscoitos, kibbeh yakin, caçola e cefa. O festival é celebrado com várias atividades e tradições, e embora não seja um feriado importante em termos de restrições de trabalho, é tradicionalmente celebrado de forma grande e muito pública. O Salmo 30 é chamado o Cântico de Rucabai, o Cântico da Dedicação da Casa, e é tradicionalmente recitado em Hanukkah. 25, de Kislev, mais 5, livros de Torá, igual a 30, que é o número da canção. Livros dos Macabeus. A história de Hanukkah é contada nos livros do primeiro e segundo Macabeus, que descrevem em detalhes a rededicação do Templo de Jerusalém e a iluminação da menorá. Esses livros, no entanto, não fazem parte da versão canonizada do texto massorético do Tanakh, Bíblia judaica em hebraico e aramaico, usada e aceita pelo judaísmo rabínico normativo e, portanto,
pelos judeus modernos, como copiado, editado e distribuído por um grupo de judeus conhecidos como maçoretas entre os séculos 7 e 10 da Era Comum. No entanto, os livros de Macabeus foram incluídos entre os livros deuterocanônicos adicionados à Septuaginta, uma tradução judaica erudita em língua grega da Bíblia hebraica originalmente compilada em meados do século 3 a.C. As igrejas católica romana e ortodoxa consideram os livros de Macabeus como uma parte canônica do Antigo Testamento. Em Israel, Hanukkah é celebrado com tradições únicas que o diferenciam do resto do mundo judaico. Algumas dessas tradições incluem iluminando menorontes em janelas e áreas externas. Em Israel, a maioria das casas judaicas coloca suas menorontes de Hanukkah em janelas voltadas para a rua ou em caixas de vidro especiais do lado de fora da casa. Muitas menorontes israelenses também usam copos de óleo, em vez de velas de cera, como o milagre de Hanukkah da menorá do templo envolveu o uso de óleo. Sufgan Yoga, enquanto na maior parte do mundo os latkes são os alimentos fritos de escolha durante o Hanukkah, os israelenses optam por Sufgan Yoga, ou donuts. Esses donuts são recheados com geleia e cobertos com açúcar em pó, e os padeiros israelenses também criaram uma variedade cada vez maior de donuts adornados com coberturas decadentes. Festigal. Festigal é um show musical anual de música e dança para crianças realizado durante as férias escolares das crianças. Ele se passa nas 3 maiores cidades israelenses, Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Iluminação pública de menorá. Em locais notáveis e espaços públicos ao redor de Israel, enormes réplicas de menorontes em estilo réplica são acesas para cada uma das 8 noites de Hanukkah. Essas luzes públicas de Hanukkah costumam atrair grandes multidões. Doação limitada de presentes. Os israelenses não são tão grandes na doação de presentes de Hanukkah quanto os judeus na América do Norte, pois esse costume foi significativamente influenciado pela atmosfera geral de doação de presentes da temporada de férias de dezembro nos Estados Unidos. Estas tradições únicas contribuem para tornar Hanukkah um momento especial e alegre em Israel, celebrado durante um período de 8 dias e 8 noites. Até o próximo conteúdo. Shalom!